Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre as três camadas do apego e a importância de você conseguir entender isso para que você consiga de verdade, sabe, dar um movimento na sua vida, que você possa ir alcançando, né, não com mágica, sabe, não de um dia para noite, mas progressivamente, o que você quer alcançar na sua vida. E quando, né, a gente começa a estudar e entender sobre o apego, as coisas elas vão começando a fazer sentido do porquê que a gente está se esforçando e as coisas não estão fluindo, por que a gente está se dedicando e as coisas elas não estão acontecendo. Porque se tem uma coisa que na prática eu aprendi, tanto vivendo quanto dando acompanhamento para as pessoas, é que a vida, ela primeiro pede que a gente entregue o que a gente tem e fique com a mão vazia, para depois ela entregar algo para a gente. Só que não é uma coisa assim imediata. Eu entrego o que eu tenho, fico com a mão vazia e a vida já vem na sequência e me dá algo. Não, não é assim não. Eu entrego o que eu tenho, eu fico um tempo sem nada, bate um desespero, bate um medo, bate um arrependimento, dá aquela vontade de voltar para trás. Inclusive, a gente volta, sabe? A gente volta atrás e às vezes a gente volta, a porta já tá fechada, então não tem mais como. E aí, na hora, a gente fica mal. Só que, na verdade, é uma maravilha. Por mais que seja doloroso na hora, é porque a vida tá dando pra gente a chance da gente realmente seguir em frente. E às vezes a gente bate em algumas das portas e elas ainda estão abertas e a gente vai e se apega de novo até a gente chegar à conclusão de que não, é para lá, não é para cá, aqui é confortável, aqui é fácil, aqui eu já sei, aqui às vezes é até um problema, mas eu conheço esse problema, eu tô com medo do desconhecido que tá ali. Então, esse processo, sabe, de soltar, esse processo de abrir mão antes de ter a garantia, o que dificulta ele é exatamente o apego. E claro, o medo, né? O medo que a gente tem, né? A gente às vezes tem um medo, sabe assim, de soltar as coisas, né? E de não conseguir algo novo. Quando na verdade, quando a gente olha para trás, a gente sempre consegue. Quando a gente olha para a história das nossas famílias, por exemplo, não sei a sua, mas eu acho que a maioria de nós aqui tem família aonde os pais ou os avós vieram de algum lugar e não tinha nada. Teve que se virar do zero e foi construindo e foi ali se virando, fazendo acontecer. Claro que passou por uns desafios, mas no final das contas chegou onde chegou, construiu tudo que construiu. E eu digo para você, só construiu tudo que construiu porque não tinha para onde voltar. Ou se voltasse era pior. Então teve que andar para frente, teve que suportar a jornada. E quando a gente vai falar então sobre as três etapas do apego, né, sobre as três fases do desapego, o que acontece? O desapego de objetos materiais é a primeira fase do desapego. Então, assim, para que a gente consiga testar se a gente está conseguindo ter uma capacidade de desapego, a gente precisa perceber o quanto que a gente consegue desapegar de objetos materiais. E tem uma coisa muito interessante para a gente perceber se a gente tem dificuldade de desapegar de objetos materiais, que é o seguinte: sabe aquele perfume que você vai usando, aí quando chega ali no final, ali você para de usar para deixar para uma ocasião especial, aquele creme que começa a terminar, você já para de usar para deixar ele para aquele momento especial? Então, isso é uma forma de expressão do apego. Quando a gente começa, as coisas chegam no finalzinho ali, começa já a regular, começa a não usar para deixar para um momento especial, é só a mente, na verdade, tentando contar uma história, uma racionalização, para a gente não perceber que a gente, na verdade, está fugindo do fim daquele ciclo. O fim do ciclo daquele perfume, o fim do ciclo daquele creme, o fim de qualquer, de qualquer ciclo, de qualquer objeto. E esse, então, eu diria que é um nível de apego material bem forte. Agora, quando eu já consigo, por exemplo, terminar a embalagem das coisas, então aquele creme, aquela coisinha e tal, eu consigo terminar, aí tem um outro nível, né, de apego material, que é o quê? Aquilo que, por exemplo, tá danificado, tá quebrado, e ainda assim eu fico guardando, achando que aquilo vai servir para alguma coisa, né? Achando que de alguma maneira eu vou conseguir aproveitar aquilo em algo.
tá quebrado, não tá servindo mais, tá inútil, mas eu tô lá guardando, porque não tem uma peça aqui que eu vou precisar de uma peça disso, tem uma peça ali que eu vou precisar de uma peça daquilo. E ok, se você é uma pessoa que trabalha com manutenção e você realmente usa sempre peças e ferramentas, ainda até faz sentido porque tem a ver com a sua profissão. Mas se você não é dessa área profissional, não faz sentido, sabe? A gente ficar guardando um monte de tralha, sendo que a gente nem sabe usar aquelas peças, a gente nem sabe usar aquilo. Mas a nossa mente fica contando essas historinhas, né? Não, não, vai precisar. E quando você tiver, já tem alguma coisa ali, ó. Também é uma expressão de apego. Agora, vamos imaginar que você já consegue encerrar os ciclos, né, do perfume, do creme, já está conseguindo descartar as coisas que estão quebradas. Aí agora tem um próximo nível, que é o quê? Que é você realmente conseguir doar algo que tá bom, mas que você já não usa há um tempo. Quanto tempo? Olha, você que precisa fazer esse cálculo, né? Você que precisa ver. Mas assim, eu conheci uma pessoa, né, que ela me falou o seguinte, ela falou que toda vez, quando chegava dezembro, ela olhava, né, abria as gavetas, as coisas assim tal. Por exemplo, roupa que ela não tinha usado nos últimos 6 meses, ela doava. Qualquer outra coisa que ela já tinha ali há um tempo, ela doava, entendeu? Você não quer dizer que você precise seguir essa regra, mas eu estou dando aqui um exemplo de uma pessoa, né? E essa pessoa, inclusive, é uma pessoa muito próspera, sabe? É uma pessoa que a vida para ela flui. E é interessante perceber essa conexão, sabe? Das pessoas que deixam as coisas seguir um fluxo e as pessoas que têm apego. As pessoas que geralmente têm apego são aquelas que a vida não traz novas oportunidades. Por quê? Porque a pessoa não soltou, a pessoa não ficou com a mão vazia, né, para que algo novo venha. Claro que não é só ficar com a mão vazia, né? Ficar com a mão vazia e ir atrás, né? Não ir atrás no sentido ansioso, sabe? Mas assim, você ir fazendo ali, um dia de cada vez, o seu trabalho para que algo novo chegue até você. Então, quando você consegue encerrar os ciclos, desapegar daquilo que já não está bom, mas você está guardando, e consegue também desapegar daquilo que está bom, que está útil, mas que você não usa há um tempo, pô, legal, hein? Bacana, ó. Assim, desapego material tá acontecendo. Aí, o que acontece? Você vai para o segundo nível, que é o quê? O emocional. Desapego emocional. Desapego emocional tem uma coisa muito interessante para a gente perceber, que é o seguinte. Sabe quando você... vou pegar um exemplo, vai. Vou pegar um exemplo bem... Acontece bastante comigo. Às vezes tem pessoas que elas vêm, né? Elas fazem algumas sessões comigo, e aí elas fazem algumas sessões e elas querem seguir em frente. Só que elas ficam travadas para falar que elas querem seguir em frente. Elas falam assim: ó, eu vou parar por um tempo e tal, mas assim, não é um adeus, tá? É só um até logo. E eu fico do lado de casa assim, pensando, eu falo, gente, mas qual é o problema se for um adeus, sabe? Eu não vou ficar em depressão se a pessoa me disser que é um adeus. Só que é interessante, é tipo aquela coisa quando você vai na loja, você entra na loja, e aí você não quer comprar o objeto, e você fala, eu vou dar uma voltinha e eu já volto. É a mesma coisa isso. Isso é uma forma de apego. E é uma questão emocional. É não conseguir encerrar. Então você está ali falando com o vendedor e você se sente culpado em dizer para ele que você não quer. Você se sente culpado ou culpada, você se sente mal em dizer para ele que você não está afim de comprar aquilo. Sabe? Que você não tem a ver com você, ou você não quer pagar aquele preço, para você é muito alto. Não quer dizer que é caro, quer dizer que para você, naquele momento, aquele preço é muito alto no seu orçamento. E a gente acaba, por um apego emocional, tendo dificuldade, então, de colocar fim, de encerrar. Ou, nesse sentido, você já encerrou ali uma situação com uma pessoa e você não se despede, você falta no último dia, você fica doente, fica gripado, fica resfriado no último dia do trabalho naquela empresa, no último dia de aula, no último encontro que você vai ter de um curso, de alguma coisa, aí você falta. Isso é uma expressão de apego emocional. Não conseguir, né, dizer um adeus, não conseguir dizer pro profissional, ó, foi muito bom até aqui, eu fiz algumas sessões, já me ajudou, já foi o suficiente, assim, tal, já encontrei o que eu queria, muito obrigado. Tô indo lá, obrigado, tchau, tchau. Simples. Mas não, rola ali, sabe, um sentimento assim, nossa, eu vou abandonar a pessoa. Então, quando a gente começa a ficar com essa ideia de que se a gente seguir em frente, a gente está abandonando as pessoas, que se eu disser tchau, tchau, ó, tô seguindo meu caminho, que eu vou magoar a pessoa, que eu vou entristecer essa pessoa, o que eu estou expressando aqui? Eu estou expressando que eu tenho uma dificuldade profunda de encerrar ciclos. Então, isso é um apego emocional. Existem também outras formas de expressão de apego emocional.
Por exemplo, quando eu tenho ali uma amizade com uma pessoa e ela vai fazer algo com outra pessoa e ela não me convida e eu fico chateado. Eu nem falo nada pra ela, mas eu fico chateado, eu fico magoado, eu fico, nossa, tá vendo? Foi lá, nem me chamou, eu sempre chamo ela pra fazer as coisas e tal. Tem um apego emocional aí. Quando a gente começa, né, ficar com ciúmes, já tá mais óbvio, é um apego. Quando, por exemplo, a gente tem um objeto que a gente não usa ele, mas alguém usou ele, a gente fica com raiva. Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha um apego emocional muito por objetos, assim, tal. Então, por exemplo, gente, eu já fiz umas coisas, assim, muito loucas. Eu juro pra vocês, assim, juro. Eu já coloquei cadeado na minha cômoda, quando eu morava, né, na casa dos meus pais, para que um dos meus irmãos não pegasse, tipo, creme meu, não usasse creme, não usasse gel, não usasse as coisas, assim, tal. O nível de apego, sabe? O nível, assim, de controle, de obsessividade, assim, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Eu não tenho vergonha de falar, tipo assim, por mais que possa ser vergonhoso, mas assim, ó, eu, uma vez eu comprei uma Tupperware grande, uma caixa assim grande de plástico, isso tem uns 10, sei lá, tem 7, tem uns 10 anos, não tem mais, nossa, tem mais, tem uns 12 anos, mas o tempo não importa, né, tem uns 12 anos, 12, 13 anos. Eu fazia dieta, eu comia frango, os negócios e tal, e eu comprei um negócio grandão e eu coloquei cadeado dos dois lados, pro meu irmão não comer meus peitos de frango. Olha o nível, olha o nível. Claro que envolvia também uma questão financeira na época, sabe? Que eu não tinha, tipo assim, condições de comprar o suficiente, assim, caso ele ficasse comendo. Mas, assim, olha o nível, colocar cadeado no frango cru. É o nível, entende? De apego, sabe? O nível de controle, né? E é um apego emocional, por mais que pareça um apego material apenas, é um apego emocional ali. E o que acontece? Quando a gente não consegue desapegar emocionalmente das coisas, fica mais difícil ainda o último nível de apego, que é o apego mental. Porque, veja bem, o apego de objetos, por mais difícil que possa parecer, e que é quando a gente está apegado àquilo e aprendendo a soltar esse tipo de apego, ele é mais fácil do que o emocional. E o emocional é mais fácil do que o mental. E quando eu não consigo fazer o físico, eu não consigo fazer o emocional ainda. E quando eu não consigo fazer o emocional, eu não consigo fazer o mental. Então eu preciso vir aprendendo desde a base e aprendendo a desapegar do material. E veja, aprender a desapegar do material não é que você não pode ter as coisas, viu? Não é que você não pode ter um celular bom, não é que você não pode ter uma roupa bonita, legal, não é que você não pode ter um carro, um apartamento, não é isso. A questão é você ter uma doença, um apego por aquilo. Quando eu falo uma doença, é só uma forma de linguagem, assim, sabe? Pra, tipo, deixar bem ênfase, assim, sabe? Que é uma coisa, tipo, que é exagerada, né? Então, assim, ter as coisas, você tem todo o direito, é as suas conquistas. Mas o apego, então é diferente, entendeu? Você ter um perfume e ter apego ao perfume, não usar ele porque ele tá acabando, sabe? São coisas totalmente diferentes, né? Mas veja, então, o apego material, ele precisa ir acontecendo para ir desenvolvendo o apego emocional, para que em algum momento você consiga fazer o apego mental, porque desapegar de crenças, de ideias, de formas de ver o mundo, primeiro que já é difícil perceber o que é preciso desapegar. Segundo, que na hora de desapegar, ó, você vai precisar estar preparado, preparada para isso. E o preparo você vem fazendo dessa base. Então, sobre o apego mental, eu vou em um outro momento fazer um outro vídeo, porque o vídeo já está aqui ó, com 14 minutos, e se eu for entrar nisso, eu vou ficar aqui tipo mais uns 10, 15 minutos para falar de forma bem superficial ainda, assim, bem simples, né? Para que vocês possam ter uma percepção, mas para que vocês saibam, a base é apego material, apego emocional, para depois apego mental. Mas também quando você consegue chegar aqui no mental, não há nada nesse mundo que você não possa alcançar. Claro que vai exigir tempo, dedicação, preparação, uma série de coisas, não é do dia para a noite, mas não há nada que você não possa alcançar. Por quê? Porque para você chegar lá, você vai ter que soltar muitas coisas no caminho. E se você já chegou no apego, no desapego mental, você já passou da dificuldade de desapegar materialmente e de desapegar emocionalmente. Então, tudo que for necessário no meio do caminho você soltar, você vai soltar. Então, é conclusivo de que você vai alcançar o que você quer. Não importa quanto tempo, não importa o tipo de jornada que você vai ter que fazer, mas você vai alcançar. E claro, como aqui é um papo para adulto, né? Eu não estou trazendo fórmula mágica para ninguém, eu estou trazendo reflexões
para você ir começando a se questionar, para você ir começando a colocar algumas ações em práticas. E eu quero te fazer exatamente algumas, né, perguntas finais. O que que você chegou à conclusão que você precisa desapegar materialmente e emocionalmente através desse vídeo? E segundo, o que que você vai fazer ainda essa semana para começar esse processo de desapego? Na prática, o que que você vai fazer? E eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, a deixar o seu comentário, seu like. Aqui embaixo na descrição tem o meu número de telefone, tem o link dos cursos que eu ofereço para vocês e também tem o meu Instagram. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Desapegados. Tchau, tchau.